de primeira qualidade. A gente não vai na feira depois da meio-dia para comprar tomate amassado, laranja amassada, o pessoal aperta tudo, não. A gente quer ser o primeiro para comprar coisa de qualidade. A gente não quer bofe, a gente quer filé, a gente quer picanha, a gente quer alcatre, a gente quer maminha, a gente quer comer coisas gostosas que nós trabalhamos e temos o direito. É isso, produtos de primeira. Gente, assim, esse vídeo pode ser de ontem, de semana passada, do ano passado, da eleição passada, da eleição retrasada, de qualquer ano em competir em qualquer eleição. Disputou qualquer eleição. Porque assim, todo ano ele promete isso. Eu vi até um meme esses dias que tava um cara assim no Nordeste com a picanha, a cerveja, falando, gente, esse ano é sério. É o Lula todos os anos de eleição. Porque assim, de novo, gente, não é possível que de novo o Lula vai prometer picanha pras pessoas. Aí tá lá o Lula no evento. Gente, agora vota em mim que vocês vão ter picanha, hein? Ai, é sério. É que, cara, eu não Você vou cair nisso julgar. é burro. Como diria Arthur Duval, você é burro. Vamos lá, Boulis. Gente, tem uma coisa que todo mundo precisa saber sobre a decisão do Lula de acabar com a taxa das blusinhas. Os bolsonaristas, pra variar um pouquinho, estão espalhando fake news. O que eles estão dizendo? Ah, o Lula derrubou a taxa, mas foi ele que criou. Sim. Mentira. Lá em 2024... Mas rapaz, não tem um pingo, nem treme. Quem que criou a taxa, Boulos? Quem foi que criou essa taxa? No começo lá do governo, o que aconteceu? Vamos lá. Eles veio o Haddad com essa ideia de taxar as compras internacionais. Aí foi um rebuliço. O Lula falava que era contra. Não, porque é contra, porque essas bugigangas aí internacionais não podem competir com o mercado nacional. Um mês depois ele tava assim, não, a gente vai ter que taxar as blusinhas porque precisa valorizar a indústria nacional. Aí o que aconteceu? A indústria nacional, mês passado saiu uma notícia falando que eles não geraram novos empregos e ainda aumentaram os valores. Aí agora, em ano eleitoral, depois de ter colocado muito na bunda do brasileiro, com essa taxa maravilhosa, né? Aí vocês vêm e tira a taxa que vocês mesmos colocaram. E agora você vai falar pra mim que é mentira que o Lula criou a taxa e tirou a taxa que ele mesmo pôs? Quem foi que fez? Foi o Bolsonaro? Fui eu? Foi a Heloísa? Foi o Aloísio? Quem foi que fez a taxa? Bom, vamos ver. mandou um projeto para o Congresso que era o Mover Brasil. É um projeto para estimular a produção de veículo, renovação de frota. Não tinha nada a ver com blusinha, com Shein, com Shopee, com coisa nenhuma. Ali, mas no taxou, debate do Congresso, na relatoria, foi botado um jabuti. Ou seja, uma coisa que não tem nada a ver com o tema do projeto. A bota ali, aprova e ela entra de carona. Foi feito o jabuti da taxa das blusinhas. O projeto que o Lula mandou pro Congresso não tinha nada de blusinha, não tinha taxa, não tinha coisa nenhuma. Era um mover de carros. Lá no Congresso, botaram a taxa das blusinhas e foi aprovado. Foi assim que se criou a taxa das blusinhas. Não foi o presidente Lula. Não. Ah, mas o Lula poderia ter vetado. Bom, Lula pode vetar qualquer projeto, mas 90% dos projetos que vem no Congresso são sancionados pelo presidente. O fato é o seguinte... então, peraí. Então você tá falando que ele aprovou um projeto sem ler? Você tá falando que o presidente Lula aprovou um projeto que tinha um jabuti sem ler? Cadê a equipe jurídica que a gente paga? Cadê a equipe de assessores? Todos ali. Ninguém leu a penga do projeto, só botaram na mesa do Lula e ele assinou. Mas é uma cara de pau gigante em bolos. Mas você não tem um óleo de peroba pra passar nessa tua cara de pau? O que custa vocês irem lá e assumirem e falar, pô, a gente criou a taxa da blusinha, não deu certo, a gente revogou. Todo mundo sabe, todo mundo que tem um neurônio que funciona, sabe que vocês criaram essa taxa e vocês só tiraram esse ano porque é ano eleitoral. E se esse merda desse Lula entrar ano que vem ainda, o que acontece? Não dá 2 meses, vocês vão enfiar essa taxa de novo no nosso rabo. Porque é assim que funciona. No Brasil até o passado é incerto, então assim, a gente não sabe o que esperar. Tem gigantes do varejo brasileiro, como a Lupo, indo embora do Brasil porque a gente não tem condição no Brasil de abraçar a indústria nacional. Não há indústria nacional de qualidade no Brasil. E aí vocês veem ainda que esses projetos populistas, tipo a escala 6x1, que vocês querem baixar na canetada, e as empresas não vão ficar aqui. Aí aumenta dinheiro, aí teve a burra da Janja, aquela retardada da Janja, falando o quê? Não, porque a taxa, ela é pra empresa, ela não é pro consumidor final. Como se o empresário não fosse repassar essa taxa pro consumidor final. Vocês acham que a gente é burro, que a gente tem memória fraca, mas o brasileiro tá mudando, tá? Tá mudando, a gente tá deixando de ter memória de formiga. Vocês têm que ter a cara de assumir a merda que vocês fazem. Vocês têm que ter a cara de assumir. Vocês criaram a taxa, sim.
O Haddad defendeu essa taxa com unhas e dentes, sabendo que era a taxa das blusinhas desde o começo dessa taxa. Ela é chamada de taxa das blusinhas. Agora você vai dizer que o projeto chegou na mesa e o Lula sancionou sem saber. Pelo amor de Deus, né, Boulos? Quem criou foi o Congresso. E depois da sociedade ter se expressado, esse é um governo que escuta a sociedade brasileira, o presidente decidiu revogar e mandou a medida provisória essa semana, acabando com a taxa das blusinhas. 20% de imposto federal sobre as compras nessas plataformas eletrônicas. Quando você for lá, na Shein, na Shopee, no AliExpress, fazer qualquer compra, vai aparecer ainda o imposto estadual, o ICMS. Ou seja, o Lula zerou o imposto federal. Agora fica o desafio pro seu Tarcísio, pros governadores bolsonaristas que tanto falaram na taxa das blusinhas, vocês vão zerar o ICMS das blusinhas? Tarcísio, você vai zerar a sua taxa das blusinhas? Cadê os governadores petistas também? Eles já zeraram a taxa das blusinhas? Lá o ICMS das blusinhas no estado deles? Ou você vai cobrar só o governador de São Paulo? Como se a gente não tivesse dezenas de outros estados aqui com a mesma taxa, de que vai de 17% a 20%. Fora a taxa que vocês tinham de imposto de importação. Juro, Boulos, às vezes assim, ó, eu não sei se a sua mãe te ensinou isso, mas a minha mãe falou pra mim o seguinte: quando você não tem nada de bom pra falar, fica quieto. Você não precisava ter gravado um vídeo desse vídeo porcaria pra falar essa mentira na cara do eleitor, achar que o eleitor, que a população é idiota. Quer dizer, tem alguns que são, né? Porque tem alguns que vão acreditar do mesmo jeito que a gente postou o áudio lá do Flávio Bolsonaro e tinha gado imediatamente aqui. É IA, nossa, como vocês acreditam em áudio pleno 2026? Isso é claramente IA, sendo que depois o próprio Flávio Bolsonaro veio falar que era ele mesmo cobrando. Não há diferença nenhuma do eleitor do Lula que acredita nessa mentira que o Boulos falou pro eleitor do Bolsonaro que acredita que o áudio do Flávio Bolsonaro é IA. Tudo farinha do mesmo saco. Vocês tentam se distanciar tanto que vocês se encontram na ponta depois. Enfim, MBL luta na justiça para trocar Kim por Arthur Duval em eleição de São Paulo. A partir desta sexta-feira, pré-candidatos podem começar a arrecadação de recursos para a campanha das eleições desse ano. Eu vou ler de novo essa parte. A partir dessa sexta-feira, dia 15/5, hoje, pré-candidatos podem começar a arrecadação de recursos para a campanha nas eleições desse ano, viu? Inclusive por meio de financiamento coletivo. As chamadas vaquinhas virtuais surgiram como alternativa em 2018 após o Supremo Tribunal Federal proibir doações de empresas. Tá bom? O financiamento coletivo é uma forma de buscar pequenas doações para que uma multidão financie um determinado projeto, explica o advogado eleitoral Michel Bertoni, especialista em campanhas políticas. O que isso tem a ver com o Arthur? A prática é regulamentada pela resolução do Tribunal Superior Eleitoral, limite para doações via plataforma 1.064,09 por dia por doador. Valores acima devem ser feitos por transferência eletrônica entre contas por Pix ou cheque cruzado e nominal. Detalha Bertoni. Os caras meteram a foto do Arthur e o texto não tem absolutamente nada a ver com o Arthur e com o Kim.